Olá, time, sejam muito bem-vindos ao quadro Raio-X do Aprovado, em que a gente vai estar com os nossos alunos do método PhD nos Estados Unidos que conseguiram estágio, mestrado, doutorado dos Estados Unidos, aplicando o nosso método. Então, hoje aqui para conversar com a gente, mostrar um pouco de como que foi essa trajetória rumo aos Estados Unidos. Sara, com quem que a gente vai falar hoje? Hoje a nossa convidada é a Raíssa. Vou chamar ela aqui para ela falar um pouquinho sobre ela e nós começarmos a chibatada aqui de perguntas. Oi, Raíssa, tudo bem? Meninas, tudo bem? Tudo jóia, Raíssa. É um prazer ter aqui. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E a gente vai começar aqui já nas perguntinhas, né, Sara? A gente já quer começar sabendo o básico de você. O que a gente vai perguntar para ela de básico, Sara? Eu já tô vendo que ela tá com um casacão de frio, né? Já tô com inveja, que eu tô aqui suando mesmo no ar. Não, eu tô aqui, ó. Tô aqui, meu Deus, calor. Raíssa, fala um pouco pra gente, assim, qual que é a sua área, onde você está. Você está nos Estados Unidos, deve estar com essa roupa de frio, onde você está, o que você está fazendo, e aí a gente começa o resto. Tá. Então, eu formei em Engenharia Civil em 2018 e hoje eu estou aqui no Alabama, numa cidade que se chama Tuscaloosa, e fazendo o PhD em Engenharia Civil, né? O foco mais dele é em gerenciamento de obras. Gerenciamento de obras, legal, Raíssa. Eu achei bem interessante, porque quem não é da engenharia civil, tipo eu me perguntaria, eu nem sabia que tinha pesquisa na área de gerenciamento de obras, né? Sim, o meu é basicamente assim aplicar algumas tecnologias nas construções para fazer assim construções com menos desperdício, em menos tempo, com menos custo. Então é uma otimização assim que eu faço nas obras. Era uma coisa que eu já trabalhava no Brasil, né? E acabei trazendo para cá, e aqui o mundo dessa tecnológico aqui é muito grande, então assim, eu estou vivendo um sonho, literalmente. Caraca, muito massa, porque é muito prático, né? A galera tá acostumada, às vezes, a achar, porque no Brasil, né, pesquisa, só dentro da universidade. Isso aí é um exemplo de pesquisa muito prática, né? No dia a dia do próprio engenheiro civil, das construções, muito bacana. Né? Sim, não, isso é exatamente isso. Tanto que, assim, em Goiânia, eu aplicava algumas coisas, eu trabalhei com construções, né, de casas, tudo, eu aplicava alguma dessas tecnologias nessas casas. E aqui, na verdade, eu vou estar tendo que ir em obras aqui. Então, a minha professora já falou que ela que tem muito contato com a chique, a Raíssa aparecendo na obra lá, né? A Raíssa, nossa, deve estar muito legal. A Raíssa é brasileira, mulher lá na obra, assim, lá na obra, né, na posição de estou fazendo os estudos aqui de gerenciamento de obra. Cara, muito legal. Exatamente. E ela falou assim que ela tem muito contato com muitas construtoras aqui, né? E uma coisa muito legal que ela sempre pergunta para mim, ela falou para mim que vai perguntar sempre para mim, é se eu quero continuar na academia ou na indústria. Porque essa área, ela abre muitos caminhos para os dois, né? Então, porque eu vou estar aplicando um estudo, só que dentro de uma obra. Então, duas coisas se misturam bastante, né? É bem legal. Não, e você sempre vai estar em contato com as construtoras, né? Você precisa da construtora para sua pesquisa. É o que a gente fala muito ali, às vezes as pessoas não entendem, já que no Brasil existe essa... Eu já estou entrando aqui, passando o carro na frente do boi, mas depois a gente volta. Assim, porque no Brasil as pessoas não estão acostumadas. Eu não sei se você não me fala, não, mas eu não sei se você fez mestrado ou se você fez pós-graduação no Brasil, mas na pós-graduação no Brasil, as pós-graduações querem que as pessoas fiquem ali dentro, fechadinhas. É como se a pessoa, se ela tivesse um contato com a indústria, ela falasse, nossa, o que eu tô fazendo aqui na academia? Meu Deus! Fosse ela pegasse um vírus, assim, e ficasse infectada. Então, assim, tô vendo já mais uma prova que é super, super, super dinâmico, existe essa troca, as pessoas não sabem e isso é muito legal. As coisas... É exatamente isso. No Brasil, eu sentia que era ou um caminho ou outro. E aqui eles mostram que não, as duas andam juntas. Né? As duas se complementam, as duas se ajudam. Então, isso é muito, muito interessante. A pesquisa de ponta é isso, né? A pesquisa ela precisa ser aplicada na prática. Às vezes na academia,
e, na maioria dos casos, na vida real, na indústria, né? No meio ambiente. Na obra. Obras. É Então, isso. Isso que é pesquisa de verdade, que tem uma motivação para gerar um resultado útil ali para a população. Raíssa, diga uma coisa: quantos anos você tem? Se é solteira, casada, foi com o cachorro ou foi sozinha? Eu tenho 26 anos, e eu tenho namorado, mas eu vim sozinha. Tá. Eu vim sozinha pra cá. Raíssa, sabe, você perguntou para ela de onde que ela é no Brasil, qual que é a formação dela, e eu não prestei atenção ou não? Fala aqui pra gente, Raíssa, da onde você é no Brasil? Eu de Goiânia, Goiás, lá no meio Goiânia. do Brasil, no calor. Goiânia para o Alabama, no De inverno. Goiânia. Do Goiânia para o Alabama. Que legal. Ô, Raíssa, antes da gente entrar, você é graduada em Engenharia Civil? Fala pra gente, qual que é a sua graduação e se você tem pós-graduação ou não? Isso. Eu fiz, então, a graduação em Engenharia Civil. Uhum. E assim, logo que eu me formei, eu já fui para a indústria porque foi oportunidade, sabe? Que foi aparecendo e tudo, então eu fui. Só que, desde sempre, eu sempre quis academia, desde sempre. Só que, realmente, assim, durante a faculdade, as coisas foram me levando para a indústria e tudo. Estava muito difícil essa questão de fazer a pesquisa na minha faculdade. Então, eu já fui para estágio, trabalhei nas construtoras e tudo. Então, assim, acabou que eu me formei e eu fui. Só que eu sempre queria estudar, queria continuar estudando. Então, eu procurei fazer especialização. Então, eu fiz especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e um MBA em Gerenciamento de Obras. Então, eu tenho essas duas pós-graduações, né, no caso. Uhum. Legal. O que eu fiquei na dúvida, Raíssa, você fez universidade pública ou privada? Privada. Privada. Em Goiânia. Uhum. Goiânia, exatamente. Então, Pode eu senti... falar o nome? Oi? Pode falar o nome da sua universidade? Foi na PUC. Legal. Foi na Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Então, na época que eu estava na faculdade, né, eu já estava determinada a ir para academia, tudo. Na época tinha o Ciências Sem Fronteiras, então eu pensei que seria uma oportunidade muito boa para eu começar, né, esse processo. Só que, quando eu fui conversar com alguns professores meus, eles me desmotivaram muito, 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 muito. Né? Eles falaram assim, não, isso daí não vai te dar vida boa, não. Você tem que ir para a obra mesmo, você tem que ir para o canteiro e tudo, não vai trabalhar com pesquisa. E eu, muito nova, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Aí eu pensei, gente, eles são pessoas eles sabem, né? adultas, eles sabem, então ok, vou seguir eles. Então, assim, tanto que na época eu já até estava começando a estudar um pouco para o TOEFL, tudo, né? Aí eu larguei tudo. Falei, não vou mexer com isso mesmo, não. E procurei estágio. Obviamente, foi bom, né? Mas era a oportunidade que foi aparecendo, né? E que eu fui aceitando. Então, assim, a parte de pesquisa mesmo foi mais o TCC e eu dei monitoria. E eu dei monitoria durante a faculdade. Então, a parte de academia foi mais ligada a isso. Foi semestre de monitoria e o TCC. Então, as suas experiências acadêmicas durante são 4 ou 5 anos de engenharia civil? Sim, 5 anos. Durante os seus 5 anos de engenharia civil, suas experiências foram o seu TCC e as monitorias que você falou, quantas foi que você deu? Foi um semestre só, uma monitoria. Um semestre, logo. E aí você fez estágio também, durante a graduação? Isso, estágio em uma construtora e um órgão público. Então, foram essas duas, todas na área de engenharia civil mesmo. Esse estágio que você fez foi obrigatório mesmo, né? Foi obrigatório. Na verdade, a da construtora foi obrigatória, mas a do órgão público não foi, mas foi para pegar experiência. Mas você buscou essas oportunidades, se formou logo no mercado de trabalho e vamos embora para cima. Quanto tempo após formada, Raíssa, você começou a se preparar e aplicar para o PhD? Então, eu formei em 2018
eu entrei na monitoria em dezembro de 2020. Então, assim, antes disso, eu nunca tinha visto nada. Nada, 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 nada. O que acontece? Vou voltar um pouco. Como eu sempre quis essa parte da academia, eu sempre pensei assim, eu ter uma oportunidade nos Estados Unidos é o que vai dar um boom, assim, para o meu currículo, vai ser muito importante, né? Então, eu já tinha essa consciência de eu vou ter que ir para os Estados Unidos estudar lá. O que aconteceu? Só que eu imaginava, é muito caro para fazer uma pós-graduação lá. Então, assim, não deixa não de vai ser uma né? coisa agora. Não vai ser uma coisa, não deixa de ser. Não vai ser uma coisa para agora, vai ser uma coisa que eu vou ter que juntar dinheiro e conseguir, né? Então, assim que eu formei, eu comecei a trabalhar com construção e tal. Com isso, eu também conciliava estudo para concurso público, que era uma coisa que daria uma estabilidade boa. Então, eu trabalhava nas obras e estudava para o concurso público. E eu pensava, então, eu vou juntando esse dinheiro até chegar um momento que eu vou conseguir o suficiente para estudar fora, né? Só que aí, o que aconteceu nesse meio? Veio a pandemia. E na pandemia, os concursos públicos não estavam saindo mais. E começou a ficar um pouco difícil de também continuar construindo. As pessoas não queriam gastar, ou tinham medo, né, numa reforma, né, de entrar na casa, então parou. Então, realmente, eu fiquei alguns meses parada. Aí, conversando com a minha família, tudo, né, aí um dia a gente conversou. E se eu conseguisse alguma bolsa, né? Mas eu pensava assim, mas quem que eu sou para conseguir uma bolsa? Quem que eu sou? Quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão? Aí eu falei assim, não, gente, isso foi, né, em 2020. Aí eu falei, não, eu vou começar a procurar. E foi justamente na época que estava aberto eu não sei como vocês chamam, a jornada, né? Que eu acho que vocês chamavam. Sim, uma das nossas imersões. Isso, foi bem na época. Porque, assim, tanto que eu tive a ideia, acho que depois de uns 2 dias já começou a imersão, assim, sabe? Então, foi um sinal. Então, peraí, o primeiro contato que você teve com nós, como é que foi? Você estava na internet procurando oportunidades nos Estados Unidos, daí apareceu a nossa imersão? Apareceu. Foi. A primeira coisa que eu vi, na verdade, que eu comecei a pesquisar, eram algumas informações de outros sites, só que era tudo muito vago, sabe? As pessoas falavam assim, tem como sim você conseguir uma bolsa, mas, sabe, não aprofundava muito. Eu acho que isso não dá nem muita credibilidade, né? E eu continuava vendo, e só informações vagas. Aí eu dormi. Aí no dia seguinte eu entrei de novo, quando eu entrei no Instagram, apareceu vocês. Que legal! Que coisa. Aí apareceu a nossa cara lá. Aí você foi pro nosso Instagram. Então, seu primeiro contato foi no nosso Instagram. Foi no Instagram de vocês. Aí já comecei a ver um monte de post e tudo. E as informações começaram a ser claras, tanto que nas outras coisas que eu estava vendo, eu não via nem falar sobre GRE, GPA, eu estava extremamente perdida, extremamente. Aí comecei já a ver os stories de vocês, o pessoal perguntando coisa, né? Aí eu falei assim, elas estão respondendo, então isso dá mais credibilidade, né? No meu ponto de vista. E assim eu fui vendo, aí eu já entrei no YouTube, já entrei no Instagram o dia inteiro. Quando foi isso, Raíssa, então, que você conheceu a gente? Foi em 2020? Foi, 2020. Eu creio que deve ter sido em novembro, mais ou menos. No final de novembro, mais ou menos, que aí, se eu não me engano, em dezembro já entrei na mentoria. Então, Mo, deu quanto tempo entre você conhecer nós e entrar na mentoria? Não, foi da hora. Foi pouco tempo, sim. Porque você entrou na de janeiro de 2021. Não foi? Foi, exatamente. Sim, exatamente. Lá. Eu não conhecia nada. A Raíssa já estava decidida. Porque quando eu pensei assim, vou procurar bolsa, aí no dia seguinte eu encontrei vocês, aí depois de uns 2 dias já começava a imersão. Já amei tudo, já entrei na mentoria. Então foi bem decidida. A Raíssa estava bem. A Raíssa estava bem decidida. A Raíssa, durante esse processo aí, né? Porque eu fiquei espantada, que foi muito rápido, né?
Teve alguma coisa assim que você estava ali na nossa imersão, e realmente as nossas imersões, elas são, a gente aprofunda um pouco mais, você sabe, né? A gente aprofunda um pouco mais, mas teve alguma coisa ali que você falou, não precisa mais na mentoria dessas meninas, alguma coisa assim, às vezes talvez alguma insegurança sua, alguma dificuldade, tinha alguma coisa naquele momento que você meio que balançou? Então, acho que muitas coisinhas, né? Assim, de verdade, a imersão foi maravilhoso. Foi, assim, muita explicação, muito conteúdo. Eu já consegui, assim, ter uma noção das coisas. Mas, obviamente, que a gente fica perguntando, mas será mesmo que é para mim? Ah, mas eu acho que os outros devem ter sido muito melhores, devem ter muito mais experiência. Ah, será? Aí, quando vocês comentavam, por exemplo, do GPA, que para mim era um probleminha, sabe? Eu pensava assim, ai, gente, mas eu acho que eu não vou ter nem GPA para isso. Só que, assim, eu pensava em alguma coisa e vocês falavam ao contrário, sabe? Então, eu pensava assim, nossa, acho que o GPA pode ser um problema. E vocês falavam assim, não, como vocês falam? Né? Exatamente. Exatamente. É um pacote, né? Não é uma coisa definida, é um pacote, tudo. Eu pensava na insegurança e vocês mostravam totalmente ao contrário. Às vezes contava até casos de vocês mesma, né? Então, assim, acabou que eu falei, tudo que eu tinha dúvida, assim, meio que vocês já tiravam. Para cada sabotador, Raíssa, temos uma solução, né, amor? Exatamente. A gente estava até pensando nisso antes, sabe? Que grande parte do nosso trabalho, e para mim é uma parte muito importante, é fazer você, Raíssa, acreditar em você. Porque se você, Raíssa, não tivesse acreditado em você, se a gente não tivesse falado para você, Raíssa, o GPA é uma coisa mínima, um pacote, se eu não tivesse falado para você, Raíssa, não precisa ser gênio, Raíssa, o inglês é uma coisa à parte, se você vai chegar lá, você não teria acreditado em você. Então, é parte do nosso papel, constituinte do nosso papel, fazer você acreditar em você. E eu fico muito feliz quando eu escuto de você, que está aí nos Estados Unidos, fazendo a sua pós-graduação, falando isso pra gente. Assim, me deixa realmente feliz. Eu queria entender, assim, quando você pensava, por exemplo, assim, o meu GPA é baixo, né? Era abaixo de 3, e essas meninas estão falando que dá, porque não é só isso. Você pensava assim, será que elas estão falando a verdade? Como que era a tua sensação ouvindo? Porque tem muita gente que acha assim, não, elas estão falando isso porque, né, querem ir na mentoria. Mas nós temos muitos casos concretos, além da gente mesmo, como você falou, né, cada vez tem mais pessoas que entram em situações parecidas. Você tinha esse tipo de insegurança? Olha, de verdade, não, você estava falando, eu estava acreditando. Mas sabe por quê? De verdade, a forma como vocês explicam, a gente acredita mesmo, porque vocês têm provas, né? Então, é igual na ciência, né? Você não só fala, você fala e prova, né? Somos então, cientistas. São cientistas. Então, assim, quando vocês falavam, eu falava, gente, eu estou muito acreditando, porque elas sabem disso e elas convivem com isso, elas estão lá, né, passando por isso. Então, quem sou eu, que não entendo nada do processo, para falar que estão mentindo, alguma coisa do tipo, sabe? Então não chegava a pensar nisso. Agora, em relação também ao comentário da Monique, eu até já tinha comentado uma vez com vocês, que não sei se vocês lembram, é que durante a mentoria, obviamente que eu tive esse crescimento profissional, né, de ter conseguido tudo, mas crescimento pessoal também, muito, muito grande, porque assim, cada reunião, cada mês que vocês davam, era um ensinamento diferente, sabe? Era a gente realmente se valorizar, era a gente valorizar tudo que a gente faz, era a gente correr atrás, não deixar se abalar pelas coisas. Então, assim, o jeito que vocês levam a vida realmente era uma inspiração, assim, para mim. Sinceridade, assim. Foi muito bom para mim, muito. Sim, Raíssa, assim, é muito bom saber disso, que a gente está aqui, a grande parte, né? Nosso trabalho é fazer isso com vocês, deixar vocês na jornada, é igual a gente, como é que você falou esses dias, Sara? Chega lá quem não desiste. A Sara falou. A gente tem visto isso, né? Inclusive, nós vamos chegar no final tem uma perguntinha aqui, porque a gente a gente observa um padrão em todo mundo que é aceito, né? Mas, Raíssa, vamos lá, conta mais aqui pra gente. Eu queria saber da questão do inglês, Raíssa, porque assim, quando a gente fala nas nossas imersões, a gente fala,
E aí você vai ter que fazer esse teste, né, padrão, que é chamado TOEFL, né? E a gente te dá tudo que você precisa fazer o TOEFL. Quando você não sabia que você tinha que fazer TOEFL, você sabia? Então, eu já imaginava, porque como eu tive interesse de fazer Ciências Sem Fronteiras lá na graduação, eu precisava, né, também, então eu já até tinha começado a estudar, mas foi bem básico, assim, não cheguei a aprofundar, né? Mas em questão do inglês, eu cheguei, sim, a fazer cursos quando era mais nova, obviamente que é bem básico, assim, né, nada muito aprofundado, e também a gente termina o curso e não fala muito, né? Não pratica muito nosso dia a dia, então a gente acaba esquecendo. Mas o que eu A fiz questão também... de fazer o TOEFL, você ficou com insegurança, assim? Você falou assim, vai entrar nessa mentoria, vai ter que fazer esse TOEFL aí, e se eu não passar? Você ficou... Exatamente. Eu acho que principalmente quando eu vi o valor dele, eu falei, meu Deus, será que compensa? Porque, meu Deus do céu, assim, eu sei que é uma coisa pesada, né? Uma coisa tão fácil e tudo, né? Aí eu pensava, gente, será que vai? Mas, de verdade, eu acho que quando a gente coloca no pacote, até esses valores, esses gastos, né? No final você fala assim, gente, compensa muito, porque no primeiro mês a gente já recebe isso e muito mais. Né? Então, até a questão, por exemplo, do valor da mentoria para mim realmente foi um investimento, assim, sabe? Não foi um gasto. Ai, gastei esse dinheiro. Não, porque o retorno foi, nossa, muito maior, muito maior. Então, se a gente for juntando essas coisas, né, acaba que é um problema pequeno. Então, era isso que eu colocava na minha cabeça. Porque também eu acho que se a gente engenheiro era boa de conta, né, Raíssa? Se a gente ficar também se importando, tem que pagar isso, tem que pagar isso, acaba que a gente não faz nada, né? Então, é igual vocês falaram, tem que encarar mesmo, tem que ir, tudo. Então eu fui. E Raíssa, você tomou essa decisão? Eu ia falar assim, a Raíssa tomou essa decisão no momento que eu acho que não estava tão bom para quem é engenheiro civil, né? Você não tinha segurança ali no seu futuro financeiro. E você decidiu que você mesmo ia fazer seu futuro. Exatamente, na verdade a pandemia realmente afetou-se muito, não foi só eu, mas a minha família em si, porque eu pensei, né, para mim tá difícil, mas pode ser que minha família me ajude. Não, todo mundo foi afetado, principalmente financeiramente, né, e realmente chegou no momento que eu não tinha como pagar o TOEFL, não tinha R$1 para isso. Então, e para os outros gastos também, né, aplicação e tudo. Mas eu falei assim, vou correr atrás. E o que eu fiz? Comecei a vender um monte de coisa. Então, eu comecei a entrar em vários grupos de desapegos lá de Goiânia. E, gente, eu colocava de tudo que vocês imaginarem. Eu coloquei roupa, até em feira eu participei. Eu fui em feira também, de desapego. Alguns móveis que eu tinha em casa, eu pegando móvel. Falei, não, gente, depois a gente organiza. Tá tranquilo. Coisa de decoração, tudo que vocês... Porque, assim, eu acho que quando a gente faz um limpo, assim, na nossa casa, a gente realmente acha muita coisa que tá lá, né? Mas até coisa que eu usava, eu ainda fui e vendi. E, gente, teve um mês que eu fiz R$4.000 em um mês. De venda de desapegos. Vendendo todos os dias. A gente não parava. Meu celular não parava. Então, assim, foi maravilhoso, porque foi exatamente com esse dinheiro que eu paguei o TOEFL, foi exatamente com esse dinheiro que eu paguei as aplicações também, né? Então, o negócio foi muito contadinho, assim. Foi bom, e eu acho isso é muito bom, porque a gente acaba valorizando mais também, né? Porque quando é muito fácil, assim, a gente acaba não dando tanta importância. E quando é lá suado, todo dia a gente fala... maioria dos casos vai ser suado. Eu e a Monique, a gente fala muito disso, né? Se a gente fosse milionária, dificilmente você vai pensar assim, quero fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. Você quer ir lá nos Estados Unidos curtir, né? Buscar uma formação maior, uma melhora de vida, querer fazer inglês, mas não ter recurso para ir lá fazer curso. Geralmente, quem está em busca de uma oportunidade dessa, não é quem é rico. Então, as pessoas às vezes têm, mas elas estão falando isso porque tem dinheiro. Bom, se a gente tivesse muito dinheiro, a gente não tinha... né, feito tanto esforço para chegar até lá. Então, assim, o padrão normalmente é ser suado para você poder chegar lá. Algumas pessoas, claro, podem ter uma condição de vida um pouco melhor, mas ninguém aqui está num patamar de falar assim, não, isso não faz diferença, né? Raíssa, eu queria entender assim, você falou, né, conheceu a gente, um mês depois já se matriculou na nossa mentoria.
O que te levou a se matricular? O que você via que você falava, não, eu não posso deixar de entrar nessa mentoria agora? Porque era um sonho muito grande meu e para mim eu ia precisar de muito dinheiro. Então, se eu tinha essa oportunidade de conseguir uma bolsa, eu falei, pronto, vou dar toda a minha confiança para elas e entrar, né? Eu acho que é a motivação mesmo de querer estar aqui, de querer estar aqui. Você confiou realmente que com a gente você conseguiria a sua bolsa e tudo mais. Bacana. Exatamente. E foi maravilhoso, nossa senhora. Depositei a confiança em pessoas certas. Ó, que bom ouvir isso. Raíssa, daí quando você entrou lá na nossa mentoria, é claro, né? A gente te guia, tem vários passos, mas aí chega um momento que as pessoas têm bastante insegurança, né? Inclusive, quando a gente está ali nos processos de imersão, a pessoa tem bastante insegurança na parte de e-mail. Aí, claro que ali dentro a gente consegue expandir mais essa parte de e-mail e se aprofundar mais, né? Como que foi essa questão de você contratar os professores para você? Porque às vezes as pessoas, né, ficam meio assim. Foi uma loucura. Assim que eu entrei na mentoria, eu já vi todos os vídeos, já foi esclarecedor. Porque, igual eu falei, eu realmente não sabia de nada. Aí, quando eu assistia tudo, falei, nossa, agora eu tô entendendo. E realmente estou muito guiada. Eu tenho um modelo para tudo, então já sei o que fazer. A primeira coisa que eu pensei 100%, eu vou seguir 100% do que elas falarem. 100%. Porque eu não tenho autonomia para, né, me dirigir, então eu vou escutar elas. E começou também, né, os encontros mensais e tudo. Então, qualquer dúvida que eu tinha já era totalmente esclarecida. Até às vezes dúvida que eu nem sabia que eu tinha, mas que alguém perguntava e você já falava. Então, era muito bom isso. Mas, a respeito dos e-mails, eu li os vídeos, eu escutei os vídeos, li os PDFs, comecei a montar os meus e-mails, né, tudo bonitinho. Mas e o medo para mandar esses e-mails, gente? Eu fiquei com medo de mandar e-mail e não ser respondida. E eu fiquei segurando meus e-mails. A primeira coisa que eu fiz foi procurar as universidades, todos os professores e tudo. E eu selecionei 40 universidades. Eu nem tinha olhado questão de GPA nem nada, que eu falei assim, depois eu resolvo isso. Vou primeiro organizar os meus e-mails, depois eu resolvo essa questão do nota mínima de TOEFL e tudo, sabe? Aí eu fiz meu e-mail bonitinho e ficou parado. Ficaram algumas semanas paradas porque eu não queria mandar. Aí teve um dia na mentoria mensal que uma pessoa falou a mesma coisa, falou que estava com medo de mandar os e-mails. Aí vocês falaram, né? Que é isso? Como assim com medo? Encara esse medo, para com isso. Aí vocês falaram um monte de coisa. Aí eu falei, gente, realmente tem que parar com isso. Isso era no domingo, né? Na segunda-feira, mandei todos os 40 e-mails ao mesmo tempo. Todos? Como assim, Raíssa? Todos de uma vez? Mandei todos de uma vez. Só que, todos. Mandei tudo. Para cada universidade, né, Raíssa? Para cada universidade. Porque eu pensava assim, gente, eu não posso ficar enrolando mais. Tem que ir, igual elas falaram, né? Mandei. Aí, e o medo depois de abrir o notebook? Você vê que eu fechei o notebook. Né? Medo de não ser respondida por e-mail. Ai, meu Deus do céu. As coisas que a gente coloca na cabeça, né? Mas ainda bem que vocês estavam lá para desatar esse nó. Aí eu fechei meu notebook, fiquei com medo de abrir. Mas quando eu abri meu notebook, já tinham 3 respostas. Já. Isso foi em pouco tempo. Eu tava ansiosa, eu fechei, mas eu tava ansiosa para abrir. Eu fechei, mas eu fechei querendo abrir, né? Eu já tô imaginando. Eu fechei querendo abrir. Mas aí eu acho que eu fico meio, quando eu voltei, já tinham 3 e-mails lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí um e-mail era o professor pedindo meu currículo e 2 e-mails pedindo currículo e entrevista. Caraca, assim, isso foi no mesmo dia? No mesmo dia que você mandou os e-mails? No mesmo dia. Mesmo dia. Que foi o professor da LSU e foi um professor do Arizona. Foram os 2. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Já começou a tremedeira, já começou a choradeira.
Já começou tudo. Para quem não estava esperando receber nenhuma resposta, recebeu uma entrevista, já que um professor queria fazer entrevista. Duas entrevistas. Uhum. Duas entrevistas. Eu acho que em cada mini conquista, né, do processo, vamos dizer assim, dá um ânimo, né? Dá realmente, acho que eu acho que assim, isso aconteceu muito comigo. Às vezes, quando baixava alguma coisa, ficava triste com alguma coisa, já recebia um e-mail falando bom. Então, assim, vai mudando, sabe? Vai mudando. Então, sempre tem alguma coisa interessante, alguma coisa legal que acontece assim, durante o processo que te motiva de novo. É isso que eu ia perguntar, se acabou que em algum momento você falou, não, vou desistir. Eu acho que assim, desistir 100%, não cheguei a pensar, de verdade, não cheguei. Eu tava realmente, eu quero isso, e de algum jeito eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor nisso aqui, e pronto, sabe? Eu até, uma questão que eu tinha muito comigo era realmente de não achar que eu fosse boa o suficiente, que eu não tivesse experiência o suficiente, né? Mas vocês falavam muito para mim que é tudo a forma como a gente fala, a forma como a gente valoriza os nossos trabalhos, né? Então, assim, quando eu fiz a primeira vez que eu fiz o meu currículo, eu falei, nossa, tá fraco, não gostei. Aí eu fui e mostrei para vocês, e vocês falavam, não, muda. Por exemplo, eu coloquei lá, construção de casas. Aí vocês falavam assim, não, muda. Escreve que você construiu X casas, que você aplicou essa tecnologia que você vai estudar nessas casas. Então, quando eu fui fazendo isso com todos os pontos que estavam no meu currículo, no final eu falei, nossa, que currículo bom. Exatamente. E assim, a gente olhando para sua trajetória, não era uma coisa brilhante, espetacular, uma coisa assim, meu Deus, que gênio. Não, nenhum prêmio, nem nada. A experiência de pesquisa realmente não era muito. Mas quando eu fui pontuando e valorizando cada parte minha, eu falei, nossa, ficou muito bom, sabe? Então era isso que acontecia muito E além comigo. disso, Raíssa, os seus e-mails deveriam ser muito bons também. E você ficou quanto tempo preparando esses e-mails ali, nessa preparação de escrever os e-mails? Quanto tempo? Olha, eu acho que deve ter sido em torno de um mês, mais ou menos. Eu ia lá, procurava o artigo, né? Dava uma lida no artigo, e escrevia. Assim, eu realmente segui 100%. Meu e-mail foi 100% o que vocês colocavam, sabe? Então, assim, eu vi o artigo, escrevia direitinho a minha apresentação, tudo bonitinha. O meu e-mail, inclusive, foi elogiado, 3 professores meus, assim, nem precisava elogiar, né? Nem precisava comentar, mas eles falaram. Ficou muito bom. Um falou assim, eu recebo muitos e-mails por dia, só que quando eu vi o seu, me chamou muita atenção. Então, eu quis terminar de ler e saber mais de você. Eles falavam isso. Então, assim, aconteceu mesmo. Cada manada, né? Acho que esse é o diferencial. Tanto Exato. Que na sua primeira leva de mandar e-mails, o cara nem viu o seu currículo, já queria, vamos lá, vamos fazer entrevista. Exatamente. Nem tinha olhado o currículo e falou assim, não, já quero entrevista com você. Aí eu falei pra você, teve um outro professor que eu estava conversando com ele na entrevista e ele me aconselhou também procurar outros professores, né? Aí ele falou assim para mim, então contata eles, mas faz um e-mail igual você me mandou. Falou desse jeito para mim. Falou para você fazer, mas não muda nada, que você tem que fazer muito nada. Bom. Faz igual porque ele tá muito bom. Raíssa, quantos e-mails você mandou ao todo? Foram essas 40 universidades ou você tentou mais depois? Você lembra? Eu acho que foram essas 40 universidades. Permaneci nas 40 universidades, só que às vezes eu fui alterando o professor, né? Inclusive no Alabama foi isso aconteceu. Eu mandei o primeiro e-mail para um professor, ele me respondeu falando que ele não tinha funding, ele falou que não tinha. Então eu já contatei o outro professor, que é a minha orientadora agora. Eu mandei essa primeira leva, que na verdade já foi muito bom. No dia eu já recebi, no dia seguinte também recebi, sabe? Alguns para mandar o currículo. Acho que durante a semana em si, que eu mandei na segunda. A semana toda eu recebia um e-mail e tudo. Foi muito pedido de currículo, né? Foi bem
interessante. Aí eu mandava o currículo e eles falavam assim, aplica, gostei, Tá. aplica. Né? Então, aconteceu bastante isso. Mas Mas de entrevista... Isso que eu ia perguntar. De entrevista foram em torno de umas 11, 12, mais ou menos. Caraca, Entrevista. Bastante. E quais foram os resultados dessas entrevistas, Raíssa? Olha, foram muito boas. O que eu senti também da entrevista é que eu estava muito preparada. Eu realmente, assim, peguei o material de vocês e fui pontuando na minha cabeça o que eu iria responder em cada pergunta, né? Então, eu cheguei lá, eu estava até um pouco, assim, nervosa no início, só que quando eu fui vendo que durante a entrevista foi realmente seguindo o script que vocês tinham mandado, eu fiquei mais tranquila, sabe, durante a entrevista. E tanto teve um professor que falou, nossa, seu inglês é incrível, é muito bom. E, na verdade, é porque eu sabia o que ia responder. Você não sabe, querido, que já sei que, ó, a resposta ponta da língua, na ponta da língua, porque eu pensar em inglês aí complica. É bem interessante, Raíssa, porque a gente vê assim, muitas pessoas têm casos também de entrevista de pede currículo e a gente vê que outras áreas, dependendo da própria universidade, às vezes não é nem áreas, universidades que a pessoa escolheu, acaba tendo menos. Então, assim, é muito variável. A gente vê que para você, realmente, ali, ó, você contatou 40 universidades, em alguns casos foi o segundo professor que você contatou, ou às vezes o terceiro que acabou dando resultado. Você teve ali vários envios de currículo, muitas entrevistas, né, até acima da média do que eu e a Monique acompanhamos. Então, realmente, as suas escolhas fizeram que você tivesse assim mais oportunidades antes da aplicação. Então, eu sinto, pelo tudo que você está contando aqui, que o seu aceite, ele veio quase, né, antes mesmo de você aplicar, porque realmente você teve muita abertura de todos os professores, que nem sempre é assim. E aí vem minha próxima pergunta. Você entrou na nossa mentoria em dezembro, você disse. Quanto tempo de preparação até receber o teu aceite? Olha, então, em janeiro já comecei a organizar as coisas, né? Em junho eu fiz o meu TOEFL. Em agosto foi quando eu comecei a mandar os e-mails, no início de agosto, que foi na mentoria de julho que eu recebi aquela acordada de vocês. E mandei, foi no início de agosto. E recebi minha aprovação em outubro. Entendi. Então, estou contando aqui, ó, foram 10 meses, né? Entrou na mentoria final do ano anterior, ficou ali uns 6 meses procurando, explorando, fez o TOEFL, mandou os e-mails em agosto. Então, ali foram praticamente 8 meses, Mo, né? 8 meses até agosto. Até começar a mandar e-mail, sim. Em 10 meses, você recebeu seu aceite. Já estava com 10 meses. Raíssa, só que diga uma coisa aqui para a gente, alguma coisa que não casou, né? Porque Monique e eu, normalmente, a gente recomenda que você aplique em dezembro, então você só aplicaria em dezembro para entrar em agosto do outro ano, que seria o fall. Mas você está falando para mim que o teu aceite saiu em outubro. O que aconteceu? O que aconteceu nesse meio do caminho? Explica para quem é leigo. Tá, certo. Então, todos os e-mails que eu mandavam era pedindo para o FOL, né? Que eu queria entrar para o FOL e tudo. E tanto que todas as entrevistas praticamente, né? Todas as entrevistas que eu fiz foram muito boas, muito, muito boas. Porque às vezes pode não casar, né? Que eu recebi muita resposta positiva, muita entrevista, só que eu só apliquei para 2, né? Mas foi por causa disso. Porque eu comecei a receber muitos falando assim, olha, aplica mesmo, gostei muito de você, estou te esperando aqui no fall e tudo. Porém, 2 professores, que foi essa do Alabama e da Louisiana, me falaram o seguinte, você poderia aplicar para o Spring? Você pode considerar o Spring? Aí eu falei, posso. Eu não sabia nem quando começava. Também nem onde era o Spring. Posso, estou preparada. Com certeza, eu posso muito aplicar para o Spring. Aí acabou a reunião lá, Raíssa. Quando é o Spring? Foi lá da memória. Meninas do céu, me explica melhor aqui, como é que eu aplico para o Spring? Eu juro para vocês que quando eu desliguei a câmera, eu botei no Google quando é o Spring. É a primeira coisa. Aí tá.
primeiro foi do professor da Louisiana, que me fez essa proposta, né? Aí eu falei assim, tudo bem. Aí ele falou assim, só tem uma questão, porque a aplicação, a deadline é em 2 semanas. Aí eu falei assim, tá, não tem problema, eu vou correr atrás. Não tem problema, falei para ele. Aí desliguei a câmera, fui procurar quando era o sprint e comecei, gente. Aí eu comecei. Aí eu já pedi socorro para vocês, porque era muita coisa que eu tinha que fazer o SOP, né? A deixar o meu currículo já daquele jeito assim, perfeito. E você não estava com pressa, né, Raíssa? Você pensou, só vou enviar em dezembro, tenho tempo para fazer carta de recomendação, fazer carta de recomendação. Nada ainda. Exatamente. Não, e nesse meio tempo foi bem atarefado, porque primeiro, eu tinha que organizar essa aplicação, né? E outra, eu não podia só contar com ela. Então, durante esse meio tempo, eu ainda recebia a resposta dos professores, de outros professores. Porque, assim, igual eu te falei, eu mandei os e-mails no início de agosto, no primeiro dia ele já me respondeu. Aí a minha entrevista com ele foi depois de 2 dias, por exemplo, foi na quarta-feira. Gente, e na mentira! Quarta-feira, na minha primeira reunião com Quer ele... dizer que... Não, parei. Quer dizer que dentro de 3, 4 dias você já tinha um professor te chamando para fazer a aplicação antes. Foi, exatamente isso. Então, assim, foi essa loucura. Só que durante essa semana, eu estava recebendo a resposta de outros professores, então eu tinha que responder eles, que pedia amostra de escrita, às vezes pedia o meu currículo, marcava entrevista. Então, assim, foi muito atarefado. Você não estava trabalhando nessa época? Não estava. Tá. Não. Fazia algumas coisas só pontuais, assim, mas não do jeito que eu estava antes, né? Então, de verdade, foi uma loucura. Foram 2 semanas assim, ó. Raíssa, você estava se preparando para aplicar ali em 2 semanas para o Spring da LSU, por exemplo, e também estava levando, porque você não queria contar com aquilo ali unicamente, desistir do fall e falar, não, ali está garantido, porque né, nada é garantido até que saia o teu aceite. Apesar do pé já estar dentro, você continuou, manteve tudo certinho para aplicar em dezembro para o fall, né, se precisasse. O que aconteceu? Como que desenrolou essa história aí? Então, aí eu conversei com ele e tudo, e comecei, então, a preparar a questão da minha aplicação. Então, nossa, vocês me ajudaram demais, porque foi muito corrido, assim, eu falei assim, nossa, gente, desculpa que eu realmente estou conversando muito, mas é que eu não imaginava isso, né? Eu pensei que eu ia ter um tempo maior. Mas foi, gente, fiz meu SOP, vocês corrigiram meu SOP, tudo bonitinho. Uma questão importante. Que na LSU pediu GRE com nota mínima de 300. E eu acho que era 300 nota mínima. E quando ele falou para mim que a deadline era inserir em 2 semanas, aí eu falei para ele, só tem um problema, eu não tenho GRE. Aí ele falou assim, então não é problema mais, porque eu vou tirar o GRE para você. Meu Deus! Esse professor estava empenhado. Tava. Então eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Então, pronto. Não, quando você recebeu esse e-mail, ele falando assim... Não, eu imagino... Porque, assim, quando a gente está aplicando para os Estados Unidos, as pessoas vão... Quem vai passar pelo processo vai entender. É uma montanha russa. O professor me deu aceite. Meu Deus, tudo de bom. Aí precisa do GRE. Aí, tipo, acabou o sonho. Aí você manda o professor fala, professor, preciso de GRE, não tem como. Aí ele fala, eu vou tirar o GRE para você. Tá, vai lá em cima, né? Aí, quando é fé, o seu recomendante fala, não vou te dar carta de recomendação mais. Aí você vai lá embaixo. Aí você arruma outro melhor ainda, aí você vai lá em cima. É desse jeito. É o processo roller coaster, né? Sobe, desce, sobe, desce. Quem não mantém ali realmente... O psicológico... Eu e a Monique, a gente fala isso é muito preparação para o PhD. Porque, assim, nem só de boas notícias é a vida. Na verdade, até a nossa vida pessoal, né? Então, assim, as pessoas não querem se frustrar. Acontece que, assim, frustração vai ter em qualquer coisa. Você vai no mercado de trabalho, vai ter frustração. Vai na academia, vai ter. Vai na tua vida pessoal, vai ter. Vai ficar solteiro, vai ter. Casou, vai ter também. Então, assim, ou a gente aprende a lidar que é normal, os altos e baixos, né? E superando, ou realmente a gente trava e não vai atrás de nada. Isso é tão verdade que quando eu comecei a escrever meu SOP, né, a gente tem que colocar aquelas características boas da gente, né? E eu pensava assim, gente, essas características que eu tô colocando aqui
a prova maior é esse processo que eu estou passando. Por exemplo, eu colocava assim, eu sou uma pessoa determinada. Gente, só de estar aplicando, a pessoa realmente tem que ser determinada, porque são muitos altos e baixos durante o processo. Então, assim, para você se manter firme e continuar, você tem que ser determinada. Você tem que superar alguns empecilhos, sabe? Você tem que saber. Então, assim, o próprio processo eu senti muito. Falei, gente, isso daqui é a própria preparação para a gente realmente conseguir entrar e sobreviver, né? Nesse período do PhD. Foi muito claro isso para mim. Muito, muito claro. Exatamente, Né? a gente fala bastante isso. Bom, mas e aí, Raiz, continua contando. Aí ele falou, não, o GRE não é mais um problema para você, eu tô tirando o GRE para você, aí você foi pá, lá em cima de novo. Fui lá em cima, aí eu falei, meu Deus do céu, pronto. Então, eu comecei a fazer então, todas as minhas coisas, e ele ainda me passou uma tarefa, gente. Uma tarefa enorme. Uma tarefa? Como assim? Ele passou um assignment mesmo, assim, para eu ler dever alguns de artigos. Casa. Dever de casa. Ele passou uns artigos para eu ler, uma lista de exercícios para responder. Então, foi assim, a lista de exercícios, a aplicação, respondendo os outros e-mails do FOL, muito corrido. Aí eu falei assim, foi muito, muito corrida. Mas aí eu consegui, assim, vocês fizeram com que eu também fizesse mais rápido, né, esse processo todo. Então, consegui aplicar uns 2 dias antes de fechar a deadline, que eu estava com medo de às vezes dar um problema, né? Uns 2 dias antes, mandei toda a documentação, fechei tudo. Isso e foi pronto. outubro que você aplicou por Spring? Ou foi agosto, setembro? Não, foi. Ele ia até final de agosto. Isso, eu acho que até final de agosto, mais ou menos, a deadline dele. Aí apliquei para ele, mandei o e-mail, ele falou assim, ótimo, já vou olhar aqui, né? Só que eu não parei de mandar os e-mails, que eu falei, gente, não tá garantido. E respondendo, né, e-mail, entrevista. Respondendo mais entrevista. Inclusive, nesse meio tempo, eu fiz uma entrevista do professor da Geórgia, que depois ele me mandava e-mail falando assim, olha, você ainda tá considerando aplicar para cá, né? Olha, eu vou ver sua aplicação aqui, né? Falei, meu Deus do céu, assim. Depois da entrevista, sabe, ele continuou mandando um e-mail para mim. Eu falei, pensa. Queria ter certeza que você ia aplicar, que ele ia ver sua aplicação lá, né? Exatamente. E mas aí você continuou com os contatos. E aí, o que aconteceu? Como se nada tivesse acontecido, né? E aqui do Alabama, eu fiz assim. Quando o professor falava que não tinha funding, então eu já procurava um outro professor e mandava um outro e-mail para ele. Quando falava assim, não, tá tudo ok, pode aplicar, então eu já encerrava por isso, até considerava um resultado bom, assim, a pessoa já viu o currículo, já viu tudo, falou que gostou de mim, tudo, né? Então, do Alabama, encontrei essa outra professora e mandei e-mail para ela. Ela não me respondeu. Aí, eu até mandei para vocês, eu falei assim, gente, eu gostei muito de uma professora, se encaixa muito a nossa pesquisa, se não responde, o que eu faço? Aí eles falaram assim, não, manda tipo um lembretinho, né? Falando, olha, eu te mandei e-mail e tal. E depois eu fiz isso, depois de uma semana que eu tinha mandado o primeiro e-mail para ela, mais ou menos, mandei de novo. E ela me respondeu, ela falou, nossa, me desculpa, ficou perdido o e-mail aqui, não tinha visto. Nossa, eu gostei muito, manda seu currículo. Aí eu fui e mandei. Não, mentira, pediu o currículo e já marcou a entrevista. No mesmo e-mail. No mesmo e-mail. Aí eu fui para a entrevista com ela, né? E eu fiquei apaixonada. Eu fiquei, assim, maravilhada. Assim, foi o maior motivo realmente da escolha entre as duas foi por causa do orientador, sabe? Ela foi entrando, assim, em coisas até profundas, assim, da minha vida, sabe? Ela não quis conhecer a Raíssa profissional, a Raíssa pessoa que faz a pesquisa. Não, a Raíssa pessoa. Então, ela quis saber até, assim, da minha família, de onde eu vim, assim, se eu tenho pessoas com experiência na área, se minha família me apoia. Contou muitas coisas sobre a universidade, falou sobre saúde mental, então falou muita coisa, sabe? Eu fiquei encantada, assim, com ela. E ela falou assim para mim, ela falou, Raíssa, você pode ir pro Spring? Eu já sabia que era Spring.
assim, Já não sou mais caloura do Spring, manda que eu tô preparada. tô preparada. Só que aí ela falou assim, nossa, eu tô acabando de ver aqui e só tem uma semana para você aplicar. Eu falei, não tem problema, minha documentação tá pronta. Não tá É sabendo. só chutar no gol, né, Raíssa? Venho me preparando há 8 meses para esse momento. Exatamente. Falei, não tem problema, eu consigo aplicar em uma semana tranquilamente. Aí, GRE, de novo. Aí eu falei, só tem a questão. Olá, não tem Monique. Foi montanha-russa. Exatamente. E ela falou a mesma coisa, ela falou assim, pode ficar tranquila, eu vou conseguir tirar o GRE para você, eu vou pedir uma liberação do GRE para você. Então, se você conseguir aplicar essa uma semana, ótimo. Falei, pronto, perfeito. Aí ela foi, me mandou um outro e-mail, outra tarefa, você acredita? Ela também me mandou tarefa para mim. Gente, mas o que é esse professor aí da sua área? É da sua pesquisa só, viu? Ansiedade, né, moça? É da sua pesquisa só. Os professores de gestão de obra aí que tem essa mania. Ela me passou uma outra tarefa, mas eu fiz, foi tranquilo, assim, né? A aplicação praticamente já estava pronta. Em relação à aplicação, outra questão também era do GPA, né? Que eu acabei pulando essa fase. A maioria pede o GPA no mínimo 3, né? E na minha faculdade, eu fiquei com 2,7, acho que 2,7, se eu não me engano. Porque eu sempre gostei assim, muito de estudar, só que teve um período que eu passei por algumas situações na faculdade que minha nota foi lá embaixo, assim. E também a minha média lá da PUC era 5. Então, assim, né, você sabe que quando tem a média, acaba que a nossa nota... Fica em torno da média, normalmente. Exatamente. Aí a minha nota mesmo era 7,5, né, na escala de 10, minha média total. E no meu GPA tinha dado, acho que 2,7 mais ou menos. Então, assim, só que, igual vocês falavam, não se preocupa, depois a gente resolve isso, né? E teve no professor da LSU, aí, quando eu eu fui. acho que você falou 7,5, mas provavelmente deve ser 6,5 para você ter ficado com o GPA 2,75. Não, eu acho que é por causa desse período que eu tive uma nota muito baixa. Que deve ter muito teve reprovação, deve ter tido reprovação. Teve isso, reprovação? Tive. Aí, por isso que tinha caído. Só que quando faz a média de 7,5, eles não consideram. Não consideram. Tá. Essa tua média de 7,5 não considerava essas... Tá, agora tá fazendo mais sentido. Considerava, isso. Aí, o que aconteceu? Na LSU, ele pedia 3 nos últimos 2 anos, né? Eu acho que são dos últimos 2 anos. Dos últimos 60. Isso. Aí o meu já dava 3,3. Então, ok. Então, pronto, tô dentro, né? E do Alabama, pedia 3 na faculdade toda. E eu comentei com ela, olha, o meu não deu 3. Ela falou assim, mas os 2 últimos anos dá 3? Eu falei, dá, até passa. Ela, então pronto. Então, você... o que a gente fala, né? É porque é complicado. A questão de pela é complicada, porque nós, internacionais, olhamos aquilo lá, a gente olha o nosso histórico, cada um, dependendo, igual você falou, tua média é 5, você tá ferrado. Dificilmente você vai ter de 3. Ferrado do dia, que eu quero dizer. Que você vai olhar, converter e vai falar, caramba, eu não tenho 3, já era, para mim não dá, né? Não tem chances. Não tem chance. E o pessoal não entende isso, que GPA não é bem assim para aluno internacional, né? Você não pode olhar aquele número e falar, não, né? Então, assim, as pessoas precisam ficar tranquilas que cada vez a gente vê mais pessoas que têm GPA abaixo de 3, mas que existe muita flexibilidade, né, Raíssa? Muita. Não, extremamente flexível. E, assim, além de ser flexível, não é nenhuma coisa que o professor te pergunta, sabe? Nenhum professor quis saber de GPA meu. Ninguém. A única coisa que eles perguntavam era de mim mesmo, querendo saber a experiência, o que eu já vivi, principalmente o que eu quero para o futuro. Isso foi geral. Então, entrevistas era o que eu espero, o que eu espero ter com um PhD nos Estados Unidos. Então, eles querem saber muito mais para o futuro, o que eu quero para frente, do que o que eu fui, sabe? Eu senti muito isso.
De verdade, o único momento que surgiu de PA, assim, foi quando eu perguntei. E na hora eu já resolvi, não esquenta não. Ah, de aí, deixa quieto. De PA também, tudo deu, né? Deixa. E Então, aí você quando completou sua aplicação para o Alabama, e quando que você recebeu sua carta de aceite? foi em outubro também. Os dois acabaram sendo juntos, assim, sabe? Mas quando eu saí da entrevista dela, eu falei assim, vai ser lá, vai ser lá, Aí, já então, tenho. você aplicou finalzinho de agosto para o Spring da LSU. Em outubro, você aplicou para essa do Alabama. Em setembro. Setembro, então, tá. Foi. Setembro, lá, setembro aplicou para o Spring do Alabama. Em outubro saiu a tua carta de aceite no Alabama. E a LSU saiu nesse mesmo tempo ou não? No mesmo tempo. Foram iguaizinhas. Da Alabama foi muito rápido. Uhum. Do da LSU tinha demorado um pouco mais. Então, na verdade, assim, foi... Eu acho que uma semana e meia, mais ou menos. Foi assim, do Alabama. Depois que eu apliquei, depois de uma semana e meia, mais ou menos, a professora foi e mandou um e-mail para mim. Falou assim, Raíssa, eu preciso fazer uma outra entrevista com você. Aí eu falei, nossa, ai meu Deus, e O que agora? aconteceu? Será que tem alguma coisa errada ali com os meus documentos? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí a gente fez a reunião. E ela falou assim, então, Raíssa, eu estou nessa reunião aqui porque eu queria muito olhar para o seu rosto para te dizer uma coisa. Você está preparada? Aí eu falei, que ela? Você está aprovada, é bem-vinda à Universidade da Alabama. Caraca, velho, que top. Ela me pegou uma entrevista só para falar isso. E o que você fez? Como é que você sentiu assim quando você falou, você tá dentro, bem-vinda? Eu chorava e ria e pulava ao mesmo tempo. Eu acho que ela ficou olhando na câmera assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que eu ficava... Eu ficava assim, enlouquecida. E tanto que no final ela falou assim, você está muito, né, assim, corre então lá para falar para sua família, corre lá contar para sua família, desse jeito. Olha, né? Gente, que legal, Raíssa. Aí ela foi e falou assim, agora só espera um tempinho para você receber a carta, né? Aí eu falei assim, então tá, ok. No dia eu recebi a carta, no dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Meu Deus. Gente, aí eu não parava. Porque, na verdade, eu recebi o dela primeiro, ainda que da LSU. Da LSU veio um tempo depois, acho que umas 2 semanas depois, mais ou menos. Então, nossa, gente, foi assim, uma E a sua família? O que a sua família sentiu, falou pra você? Como é que foi a reação deles? Só chorava e pulava. Ninguém conseguia nem falar nada. Raíssa, só tem um ponto importante, amor. Tudo bem, todo mundo quer ser aceito, que felicidade, mas e a bolsa? Então, a bolsa foi... Nem entrei nessa pergunta com ela, assim, não perguntei nada sobre bolsa com ela, mas eles mesmos, eu não perguntei, mas eles mesmos falavam assim, olha, aqui funciona a bolsa, tá? Eu sabia tudo já, né, gente? Sabia tudo, como tudo funcionava. Então, eles falavam que tinha essa oportunidade, que era um valor que daria para se sustentar normal aqui, que era bem tranquilo e tudo, né? Então, assim, na verdade, não foi nenhuma questão que eu ficava, ai, meu Deus do céu. Preocupada. Você estava preocupada com o aceite, né? Eu estava preocupada com o aceite, E eu tinha visto que aqui na região é um custo de vida mais barato, né? Então, eu pensei que ia ser uns $1.500. Eu falei assim, gente, eu acho que deve ser uns $1.500, mais ou menos, por causa do custo aqui, né? Aí, quando chegou a carta, o valor era de 1.780. Mais do que o esperado, mais do que o esperado. E, Raíssa, você também tem isenção de mensalidade? Tenho a isenção de mensalidade, recebo essa bolsa mensal e eu tenho o Health Insurance, né, que seria o plano de saúde do estudante, sim.
Eles cobrem 100%. 100%. Aqui é 100%. Então, não me preocupo e é automático, assim, assim que eu recebi a carta, na verdade, já veio junto, falando que já está 100%, que eu já estou automaticamente podendo utilizar a clínica aqui, e é muito organizado, assim. Aí, muito, muito você organizado. consegue viver 100% com a tua bolsa ou tá tendo que pegar dinheiro da mãe e do pai? Não, tá tranquilo. Não, Tá, nem precisa cantar com isso. não, tá ganhando dólar aí, né, Raíssa? É outra coisa, né? É outra história. É outra história. E eu pergunto, realmente, tipo assim, porque tem muita gente que fala, não, mas não dá para viver com 1.700, né? A Monique e eu já vivemos Nossa, com 1.700. porque eu acho que o poder de compra aqui é muito diferente. Então, para a gente que está acostumado com o Brasil, se fosse pensar R$ 1.780 para quem vive no Brasil, para ganhar em real, sabe? Para gastar em real, realmente, gente, não dá, né? A gente Que é o sabe. valor de uma bolsa de estudante de mestrado no Brasil. E eles têm que se virar. Que na verdade às vezes nem recebia, né? Pelo menos. E eles Que eu têm que se conhecia virar. nem recebia direito essa bolsa do mestrado no Brasil. E aqui, gente, com 1.780 você compra muita coisa, as coisas são muito mais acessíveis aqui, né? Então é muito tranquilo, é outro... Você tá pagando aluguel, tá pagando suas despesas, tá tudo certo com o valor da bolsa. Eu tô num apartamento, inclusive, sozinha. Eu tô num apartamento de quarto, bem grande, inclusive. É uma sala bem grande, um quarto, banheiro, 2 dispensas, cozinha. E sozinha. Lavanderia também, estacionamento. Então, num local... E assim, andando 8 minutinhos já tô na faculdade, sabe? Ai, que gostoso. Eu tenho saudade agora dos meus Verdade, tempos de... Nada, eu tenho saudadinha dos meus tempos de LSU, que eu andava, assim, 8 minutos até o meu escritório. E os apartamentos são gostosinhos, né? Aí, Raíssa, a gente se sente tão segura. E eu me sentia tão segura, assim, andando esses 8, 10 minutos, numa segurança, numa tranquilidade, numa paz, não é? Não, isso para mim, assim, é muito claro. Eu, pelo menos em Goiânia, eu andava assim, não andava muito porque eu tinha medo. Quando eu tinha que andar, porque eu precisava ir a pé para algum local, era olhando atrás o tempo todo para ver se tem ninguém me seguindo, com medo, quando eu passava na frente de alguns, principalmente quando era homem, assim, grupinho, morria de medo, era assim, de verdade, com celular dentro da roupa, sempre foi assim. E aqui, gente, o pessoal anda tudo com o celular na mão, sabe? Que eles saem com o último iPhone, tudo com notebook, andando para cima e para baixo. Assim. Nossa, aqui... cadê os muros, né, da minha casa? Você fala assim, gente, você tá andando com o notebook na mão, pelo amor de Deus. Não, a minha casa em Goiânia tem muro grande, com portão que fecha em 3 segundos, porque é perigoso ficar aberto, câmera, não sei o que lá, porque é perigoso. E assim... Desses dias de noite eu fui lá fora, porque tava gostoso, né? Aí eu fui filmar lá fora de noite já, sabe? E nada. Outra... E como que você se sente, Raíssa? Você estava aí nos Estados Unidos sozinha, independente, né? Ganhando sua própria bolsa. Você conquistou essa bolsa. Você, assim, fez toda a trajetória, né? Passou pelos altos e baixos, montanha-russa. Você está fazendo... Você tem noção de que você está fazendo um PhD no melhor país no termos de educação do mundo. Você vai ter um PhD dos Estados Unidos. Você pode sair dos Estados Unidos e falar, eu quero morar na China, eu quero morar no Japão. Você pode ir morar no Japão, que seu diploma vai ser reconhecido em qualquer lugar. Sim, você está construindo o futuro mais sólido possível para sua vida e para as futuras gerações. Qual que é o sentimento quando você para pensar nisso? Nossa, é uma loucura, assim, sabe? Eu acho que, igual eu sempre comento, né? A melhor decisão foi realmente ter entrado na mentoria, porque me guiou 100% nisso. Eu vi que todos aqueles meus medos e inseguranças era só coisa da minha cabeça mesmo, né? Uma questão também que eu não tinha o mestrado, né? Eu não fiz o mestrado. E os professores simplesmente falavam assim, não, tranquilo, você vai fazer o PhD aqui no meio, você vai tirar o mestrado. Então, aqui no Alabama vai ser assim, na Louisiana também seria assim, que o professor conversou comigo. Então, assim, porque, por exemplo, o mestrado também era um
problema que eu achei que eu tivesse. E não, Ter mestrado sabe? direto da graduação para aplicação do PhD. Exatamente, e não. Não, na verdade, aqui no Alabama, a professora, então, até está fazendo aproveitamento de créditos do meu MBA e da minha especialização que eu fiz no Brasil. Olha só. Meu Deus. Então, na verdade, o caminho que ela está traçando é para eu formar em 3 anos. Caraca, muito. Porque, na verdade, ela perguntou para mim, você prefere formar mais... Porque você pode continuar, né? Tem gente que fica muito mais... Sim. Ela perguntou se eu preferiria estender mais ou formar mais rápido. Eu falei, Então, não, você vai fazer um mestrado com PhD em 3 anos. 3 anos. Caraca, sensacional. Muito E sensacional. ela mesma fez isso. Ela também formou aqui no Alabama, tirou o PhD dela no Alabama e foi mestrado e PhD junto em 3 anos. Ela fez a mesma coisa. Nossa, sensacional. A orientadora, né, amor? Essa orientadora, você vou te falar, viu? Ô, Raíssa, eu só queria voltar um pouquinho aqui. Então, você foi aceita em outubro para o Spring, né? Para quem não sabe, o Spring começa em janeiro, normalmente aí na segunda semana do ano. Você chegou nos Estados Unidos quando? Eu cheguei aqui dia 4 de janeiro. 4 de janeiro. Você arrumou tudo muito rápido, né? Porque outubro teve novembro, dezembro, janeiro já estava. Eu quero fazer 2 perguntas para você. A primeira delas, o que você fez com teus outros contatos de professores? Então, gente, nossa, da LSU foi muito difícil. Porque, assim, ele realmente estava, assim... Te esperando. Você me esperando. Ele tinha feito uma outra entrevista comigo também, falando assim, olha, já estou preparando as coisas aqui, já estou organizando e tal. Aí, nossa, para reescrever o e-mail foi bem complicado, sabe? Mas eu agradeci a oportunidade e tudo, e mandei, né? Foi bem... Isso, demorou, infelizmente, né? Demorou. Já tinham conquistado teu coração. Já tinha dado um match. Exatamente. E todos os outros do FOL também mandei e-mail agradecendo todo mundo, porque muito aí realmente importante. de resposta positiva eu tive muita, viu, gente? Muita resposta positiva. Inclusive, em dezembro, uma professora mandou e-mail para mim falando... Não, em novembro. Mandou falando assim para mim, Raíssa, você tinha me mandado um e-mail uma vez para mim, há alguns meses atrás. Eu tinha achado muito interessante. Na época, eu falei para você que eu não tinha o funding, né? Só que agora acabou de aparecer para mim. Você tem interesse? A gente pode organizar. Você acredita? Em novembro, ela mandou isso para mim. Era lá de New Jersey. Aí eu falei para ela, disse, nossa, muito obrigada, mas já fui aprovada. E ela ainda respondeu, nossa, que bom, mas eu fico muito feliz por você e tudo. Assim, gente, outra coisa também que eu fiquei boquiaberta é essa abertura, assim, dos professores, sabe? Eu tinha muito medo deles serem mais fechados e tal. Você sabe quando você olha a pessoa, assim, parece estar em outro patamar? Eu achei que seria. E eu observei que lá no Brasil que era assim, porque eu daqui não. Daí tá mais tranquilo. Porque eu também tive aquela questão das cartas de recomendações, né? Que uma carta, que era uma carta que eu estava contando muito, que seria muito forte para mim, de um professor que eu já estava fazendo pesquisa com ele, que estava fazendo, sabe, a gente estava uma troca bem legal, e ele falasse para mim, não vou te dar, porque que você quer ir para fora? Por que fora vai ser melhor que aqui? Foi professor do teu TCC ou era da especialização? Não, o que aconteceu? Assim que eu entrei na mentoria, vocês tinham comentado assim, para a gente procurar, né? Entrar em grupos de pesquisa, essas coisas. Eu falei assim, nossa, isso é uma ótima ideia. E nisso eu procurei. A primeira coisa que eu fiz, que eu consegui entrar naquele, como aluno especial no mestrado. Então, eu pagava uma matéria na UFG, inclusive. E esse professor, eu fui aluna dele, e eu conversei com ele, né? E tudo, gente, por detrás, tudo vocês me guiando. Eu falei para ele, olha, eu tenho interesse de entrar em grupo de pesquisa. Ele falou, não, então entra na minha. E eu entrei lá e entrei no da UNB também.
num grupo de pesquisa top, a gente publicou em congresso, gente, nos Tudo dois. remoto, Raíssa? Tudo remoto. Tudo remoto, tudo remoto, e tudo depois que eu já tinha entrado na mentoria de vocês. Então, assim, para realmente valorizar, eu consegui esses 2 grupos de pesquisa muito bons. Da UNB foi a minha primeira carta de recomendação. Então, assim, para vocês verem, que se no dia da imersão eu tivesse pensado, nossa, não vou ter 3 cartas de recomendações, eu tivesse parado, olha o que eu teria perdido, né? Porque foi só depois, porque vocês falaram que eu consegui esse grupo de pesquisa, foi uma carta de recomendações muito forte, porque a professora era coordenadora dessa tecnologia que eu aplico. Caraca. Então, foi muito bom, muito bom. E esse meu professor, que era da UFG, falou, não, eu acho que, não sei, eu acho que eu teria um ponto fraco, acho que ele meio que se sentiu desvalorizado. Ofendido. Eu queria fazer prova. Mas o que ele te falou? Mas eu quero saber o que ele falou exatamente, assim, para você, de verdade. Ele falou assim, Raíssa, por que você quer fazer fora sendo que aqui também é muito bom? Pra que ele tem isso? formação fora do país? Você... Ele tem alguma formação fora do país? Não. Eu acho que você está com ideias mirabolantes. Mirabolantes. E outra coisa, você não tem nem mestrado, Raíssa. Como que você vai querer uma coisa fora, sendo que você não tem nenhum mestrado? Ah, não, Raíssa, me desculpa. Me desculpa. Você deve estar falando que você está tendo oportunidade para entrar no MIT, né? Porque aí, se for o MIT, eu te dou. Nossa, ainda tirou onda, Raíssa. Tirou onda comigo. Falou desse jeito. Falou desse jeito para mim. Aí eu falei assim, não é MIT. Ele, não. Então, se não for MIT, nenhum outro vai prestar, não. E não sei o que lá. Gente, mas assim, foram 20 minutos ele meio que acabando comigo. Na entrevista, assim, não foi nem e-mail? Tipo, no cara a cara, não foi e-mail, não? Foi. Ele me ligou no meu celular. Ele ligou no meu celular. Nossa, meu estômago até embrulhou aqui agora. Foi um monte de coisa. E assim, eu tava super bem na pesquisa com ele, sabe? E ele ainda falou assim depois: olha, Raíssa, então eu quero que você fale para mim que você não vai continuar com essa ideia, que não é para você continuar com essa ideia, e pode ficar tranquila que eu já vou fazer a carta aqui para você entrar no mestrado aqui na UFG. Meu Caraca. Então, meio que assim, eu acho que ele queria que eu continuasse lá, né? Sim, isso acontece bastante. Mas sabe o que é incrível? Em vez do cara te mostrar as condições que ele poderia te oferecer, então, não, Raíssa, que legal, você está interessado, nossa, você realmente quer seguir a área acadêmica? Você já viu o mestrado da faculdade aqui? Olha só o que tem. Tenta vender teu peixe, né? Por que você tem que querer queimar os outros para segurar? Isso aí tem que queimar os outros para se valorizar. Para mim, isso não entra na minha cabeça, né? Aí eu, de verdade, com ele eu continuei assim, fingi que nada aconteceu, a gente ainda continuou com a pesquisa, publicamos lá. E aí, quando você falou que você saiu do grupo de pesquisa dele? Olha... Como você deu a notícia? Como que foi? Se deu, se é que deu. Então, na verdade, eu falei que eu não teria como continuar, mas eu não quis falar para ele daqui para não dar energia negativa. Exato. É uma pessoa virtuosa, né? Não, na verdade eu entendo ela não quis dar, não tinha tirado visto ainda, talvez, né, Raíssa? Alguma coisa assim, falando, olha, não tinha, né? Não, quando ele vai que eu conto pra ele, a energia dele é tão ruim que, né, dá um chabu no meu visto, ele dá um chabu no meu visto, na minha passagem, no meu voo. Assim, ele tirou onda com a minha cara, mas eu falei assim, eu não vou fazer isso com ele, sabe? Eu não vou entregar na mesma moeda, é verdade. Não vou entregar. Aí eu falei assim, olha, arrumei umas desculpas assim, não vai ter como continuar. Ele, ai, que pena, vou sentir muito a sua falta, não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas olha, Raíssa, tenta focar, porque se você não está querendo continuar agora, porque eu acho que você meio deu uma desvirtuada, mas continua aqui na UFG, porque a UFG não sei o que lá, blá, blá, blá. Mas eu espero que você realmente não tenha aplicado para nada fora, hein? Eu espero que você não tenha feito isso. Ele continuou com esse... Ele continuou com esse papo? Gente, isso aí é assédio, né? Moral, sei lá. Claro, é assédio moral, é um negócio... Não, eu nunca vi isso. Tipo assim, ele estava determinado que você não aplicasse para os Estados Unidos, não saísse do país. Ele estava preocupado.
Exatamente. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Eu nunca iria conseguir isso. Eu não tenho nem mestrado. Eu já tenho minha carta. Mestrado é ótimo. Eu que não tenho nem mestrado, vou conseguir um negócio desse. Não tem nem condição. Eu já tenho a carta, perfeita. Raíssa, eu esqueci de perguntar, quanto que você tirou no TOEFL? Foi 86. 86. Tirei 86. As duas faculdades pediam 79, né? E na verdade, eu, pelo menos na minha área, não tinha muito com notas pedindo alto, assim, eu acho que tinha uma pedia 100 e umas 3 pediam 90. Aí eu tirei 86, acabou que eu não tirei. Na verdade, assim, quando eu vi essa nota, eu tinha ficado bem triste, eu mandei mensagem para Monique, assim, Monique do céu, eu já não me acho bom, depois eu tirei essa nota, não sei o que lá, e a Monique só continua. Pois é Como que tinha nem pode, motivo. né? A gente quer se jogar para baixo. A gente quer se sabotar. Sabotar. Veja só, a Raíssa tirou 86, fez várias entrevistas, conseguiu ir bem, né, em todas ali, praticando para entrevista, sem ter um inglês avançado. Então, realmente, foram muitas superações. Aguentou assédio moral de professor brasileiro. Caraca, teve muita coisa nessa etapa. Teve muita coisa nessa... Mas é igual eu tinha comentado, no dia que eu recebi essa ligação do meu professor, que eu fiquei muito nervosa, sabe? Fiquei muito para baixo. Gente, isso foi de manhã. À tarde eu recebi uma entrevista, o professor pedindo entrevista nos Estados Unidos. Olha então, aí, assim, você vê, né? Então, é uma montanha-russa, por isso tem que continuar firme. E eu acho que, assim, passa realmente quem quer, sabe? Quem vai até o fim. Isso me traz para a gente finalizar aqui. Eu queria te perguntar se você tivesse uma mensagem para deixar para aquelas pessoas que estão no mesmo caminho aí que você percorreu, ou que queiram um PhD, que vão percorrer esse caminho, que mensagem que você deixaria? Olha, eu falaria o seguinte, gente, para vocês sempre se manterem firmes nessa ideia, porque, igual eu comentei, se você for até o fim, você vai conseguir. Esses altos e baixos que a gente tem é importante, é muito importante, porque é através dele que a gente cresce mesmo, né? E é através dele que a gente valoriza muito essa escolha. Então, assim, agradeço também por esses desafios que a gente vai acabar tendo durante o caminho, sabe? É natural, é da vida, a vida é assim, mas nada paga, assim, a gente receber primeiro uma carta, sabe? É uma felicidade, assim, indescritível. Então, que todo mundo possa sentir essa sensação de estar lá, você está aprovado, parabéns, você está aqui dentro. De chegar aqui nos Estados Unidos, agora eu posso dizer porque eu tô aqui, né? Mas dentro do avião eu trava assim e falava, meu Deus, é a minha casa agora. É a minha casa. Né? Então, assim, não tem nada que pague esse momento de estar numa faculdade onde é lindo, gente. É lindo, é lindo. Eu sempre consumi muito filme americano. Eu sempre via as universidades, eu sonhava com isso. E quando eu cheguei aqui, eu vi exatamente isso, sabe? Aquelas gramas, todo mundo lá. É um país, assim, muito tranquilo. Aquelas coisas são muito tranquilas aqui. As coisas, igual eu até tinha comentado, eu estava sem notebook e a faculdade me emprestou durante 6 meses um notebook incrível, sabe? Sem nenhum custo. Os livros todos, eles me emprestaram todos os livros durante todo o semestre, não preciso comprar nada. Então, assim, é muita diferença. Então, vale a pena, sabe? Às vezes é uma coisinha assim, uma desconfiançazinha que você tem em si próprio, mas que lá na frente, gente, vai valer muito a pena. Muito, muito a pena. Então, assim, eu sou extremamente grata a tudo isso que eu vivi aqui com vocês. Vocês realmente são pessoas incríveis, vocês fazem muita diferença na vida de muitas pessoas. Porque, igual eu tinha comentado, eu estava perdida, porque tudo que eu estava fazendo já não tinha como continuar. E vocês apareceram na minha vida, assim, como anjos mesmo, e me guiaram, sabe? Para esse caminho, um caminho que eu vou poder mudar, não só a minha vida, mas a vida de muita gente, e eu tenho certeza disso. Então, continuem. Muito.